Quando imaginamos uma cena da Revolução Francesa, pensamos logo em uma cidade com uma guilhotina no meio da praça e milhares de pessoas assistindo a esse espetáculo macabro. Mas como que os franceses viviam a vida diariamente durante aquele período? Hoje, no História na Mão, nós vamos entender como os franceses se organizavam no meio de tanta morte naquele espetáculo macabro que foi o terror durante a Revolução Francesa. Sem mais conversa, eu sou o professor Yuri, você está no História na Mão e vamos para a história. Roda a vinheta. A questão central não é quantos morreram, mas como os vivos continuaram a viver. A Paris de 1793 não era uma cidade fantasma paralisada pelo medo. Era uma metrópole de aproximadamente 600 mil habitantes. E mesmo à sombra da guilhotina, a vida tinha que continuar para a lavadeira, o marceneiro, o lojista. E a guilhotina não estava ali sozinha. Ela competia com sombras muito mais imediatas e perigosas. A fome, a inflação, a escassez de lenha e principalmente a vigilância dos vizinhos, o que poderia causar a morte de uma família inteira. O terror não era apenas um evento político, mas uma atmosfera, um ruído de fundo que oscilava entre o pânico e a rotina. Para entender melhor como essas pessoas se organizavam e principalmente como elas viam o mundo, nós precisamos partir de duas pequenas revoluções que aconteceram no meio da Revolução Francesa. A primeira delas foi a Revolução Acústica, que nada mais é do que a troca da vida litúrgica que as pessoas na França tinham. Ali, a França se organizava antes da Revolução pelos sinos das igrejas e principalmente pela vida cristã, o horário da missa, os feriados e todas as comemorações cristãs que organizavam a sociedade e a vida das pessoas. Mas a partir de 1792 já começa um pequeno processo de descristianização, que é tirar o cristianismo das pessoas. E em 1793 começa a fundição de sinos e muitas igrejas acabam sendo apedrejadas, fechadas e os seus altares que eram dedicados a Cristo começam a ser substituídos por altares à pátria, ou seja, existe um rompimento abrupto com aquilo que as pessoas viviam antigamente e agora as pessoas vão ter que se acostumar com uma nova realidade social. O vácuo dos sinos das igrejas foi preenchido por novos sons marciais e cívicos, o rufar constante dos tambores da Guarda Nacional, marcando as rondas e os alarmes. O canto coletivo de hinos como a Marseillaise e o Saint-Ra em teatros e praças. E claro, o burburinho incessante das 48 assembleias de sessão. Paris sempre cheirou mal, e o olfato, frequentemente ignorado pelos parisienses, era um indicador primário do perigo e do dever cívico. A Revolução introduziu um cheiro acre, do salitre. Essa revolução olfativa se deu muito principalmente por conta do cheiro da pólvora, que ficou marcada dentro de Paris e de outras cidades que tinham centros revolucionários. Em Paris, por exemplo, as pessoas foram obrigadas a escavar as suas casas dentro das suas adegas, que se chamavam caves, francesas, e também dentro dos seus currais ou em estábulos, locais onde eles guardavam os animais. E ali eles retiravam o salitre, que era uma camada branca que se cristalizava de nitrato de potássio. Essa substância se formava com o acúmulo principalmente de urina, sais minerais, umidade e tudo mais com o tempo, e principalmente em solos mais ricos em calcário. E ali era um lugar farto de todas essas características e por isso os cidadãos tinham que ajudar o regime a adquirir o salitre para que o regime pudesse produzir a pólvora que depois seria utilizada contra os inimigos da Revolução. Outra parte importante dessa revolução olfativa, do paladar e principalmente da visão de mundo, se deu por conta do acesso aos alimentos. Os franceses, eles gastavam 80% do seu dinheiro para poder comprar o pão, que já era um alimento essencial, mas que estava nas alturas, o valor do trigo e principalmente da farinha. Mas não é só isso, carnes, vegetais e outros tipos de alimentos também ficaram muito difíceis de entrar na dieta do francês. Apenas alguns vegetais e, claro, o pão.
Então sopas eram muito tradicionais, muito comuns, e o pão acabou acompanhando ali como se fosse a mistura do dia a dia. Mas o pão não era qualquer pão, era um pão horroroso, que era o pain d'égalité, que era um pão proposto pelos revolucionários para poder padronizar os preços e não ter mais discriminações por conta de classe social. Antes, o rico comia o melhor pão e o pobre o pior pão. Agora, todo mundo tinha que comer esse pão ruim. Foi uma tentativa de padronizar preços, padronizar a produção e principalmente diminuir a desigualdade social. Apesar das muitas mortes e da retórica apocalíptica, as ruas de Paris permaneciam movimentadas. O isolamento era uma política suspeita. O bom sans-culotte, o bom cidadão, vivia publicamente, transparente aos olhos dos seus concidadãos. Caminhar por Paris era navegar por um labirinto semiótico perigoso. As estátuas reais haviam sido derrubadas ou cobertas, e as fachadas das igrejas mutiladas, e em seu lugar surgiram altares da pátria e árvores da liberdade. As pessoas que moravam em Paris, os parisienses, eram geralmente as pessoas que mais sofriam de ansiedade, segundo os relatos da época, e principalmente de uma certa angústia, por conta de todas as imposições morais e éticas que eles tinham que seguir em rompimento com o que eles faziam antes. As roupas mais chiques não poderiam ser usadas, os pronomes que se relacionavam com as classes sociais antigas não podiam mais ser usados, como por exemplo madame, monsieur, não se podia mais dizer essas palavras. Então as pessoas tinham que viver sobre uma vigilância constante para não serem incriminadas como inimigas do regime e, claro, para proteger os seus pescoços. Mas no meio disso tudo a vida continuava e as pessoas continuavam fazendo tudo aquilo que elas tinham vontade de fazer, menos aquilo que era proibição. As pessoas continuavam indo ao teatro, as pessoas continuavam indo a festas, as pessoas continuavam indo a cafés no centro da cidade para se reunir, para poder conversar e principalmente jogar conversa fora, se distrair um pouco de toda essa situação. E as crianças também mantinham brincadeiras. E uma das brincadeiras que acabou sendo impactada pela Revolução Francesa foi o Tribunal Revolucionário. As crianças brincavam de mandar pessoas para a guilhotina. A guilhotina era a face visível do terror, mas a inflação trazia medo, fome e insegurança, e era a face invisível que corroía a sociedade. Para tentar resolver esse problema, foi criado o assignat, um papel moeda lastreado pelos bens confiscados do clero, que gerou uma catástrofe monetária. A desconfiança na moeda levou a uma desvalorização vertiginosa. Para o trabalhador urbano, cuja economia era baseada na moeda metálica, o assignat era um pesadelo volátil. Para vocês terem ideia, antes, em 1789, um trabalhador médio em Paris gastava cerca de 55% do seu salário, do que ele ganhava naquele dia, em pão. Quando estourou a Revolução e em 1793 eclodiu o terror, esse número subiu para 88%, ou seja, o trabalhador trabalhava muito e o seu dinheiro não valia nada. Às vezes, de manhã o dinheiro valia uma coisa e à noite já não valia praticamente nada. E isso tudo fez com que a pessoa francesa, o parisiense, se tornasse uma pessoa que não tivesse acesso às coisas básicas do dia a dia e o que era considerado também luxo na época. Açúcar, café, sabão, coisas que eram não só úteis, mas que eram da rotina de muitas pessoas, acabaram se tornando inacessíveis. E isso fez com que os parisienses voltassem a praticar o escambo, trocando bens mais valiosos por alimentação. Ou seja, a situação na França durante a Revolução Francesa de escassez de alimentos e de inflação foi algo que foi descontrolado e claro que teve um impacto muito grande na sociedade francesa. Inclusive, esse cenário fez com que surgissem os distúrbios do açúcar, que aconteceram entre 1792 e 1793. Lavadeiras e donas de casa invadiam locais, armazéns, para poder pegar o açúcar. E claro, a revolta da população por não conseguir se alimentar, trabalhar e não conseguir ter o básico, que era do seu dia a dia, isso fazia com que as pessoas tivessem muita raiva, muita angústia e principalmente muita força de vontade para lutar, porque muitas revoltas aconteceram por conta disso. O pão ocupava o centro da política revolucionária. O antigo regime, representado por Luís XVI, havia caído porque o rei falhara
em seu papel simbólico de primeiro padeiro do reino. A República não podia cometer o mesmo erro, no entanto, a Guerra Civil na Vendéia, o bloqueio naval britânico e a resistência passiva dos camponeses em vender grãos por assignats, que estavam muito desvalorizados, criaram uma escassez crônica. Com medo de perder o governo, assim como Luís XVI, a Convenção tomou medidas drásticas para poder resolver o problema da fome em Paris e na França de maneira geral. Instituiu o máximo, que era uma quantidade, um preço tabelado para os grãos e as forragens, e isso tudo impactava o valor do pão. E aí, para combinar, a Convenção também instituiu o pain d'égalité, que era o pão da igualdade. O cidadão ele era obrigado a comprar esse pão, porque era o único que os padeiros eram autorizados a fazer. Se algum padeiro fosse visto fazendo pão branco ou outro tipo de pão que não fosse esse, poderia ser considerado inimigo da Revolução. Isso porque anteriormente os ricos comiam o pão branco, comiam um pão bem gostoso, bem macio, branquinho, feito de farinha branca, enquanto os pobres comiam um pão um pouco inferior, marrom, mais escurecido e principalmente não muito gostoso assim. Só que o pão dos revolucionários era um pão horroroso, que era a mistura de tudo de ruim. Esse pão da revolução, esse pão da liberdade, era um pão muito denso, escuro. Segundo relatos da época, ele azedava muito rápido e também há quem diga que em momentos de maior crise, como por exemplo o inverno, o pão podia ser adulterado com feijão, com cevada ou, em alguns casos, como existem alguns relatos exagerados, até mesmo com serragem. Ou seja, os cidadãos foram obrigados a viver, a se vestir, a falar e a comer como cidadãos dessa nova república que estava acontecendo na França. Isso, em pouquíssimos anos, não deu tempo de fazer uma transição de costumes, então as pessoas estavam vivendo forçadas esse tipo de nova realidade. Paris, a capital mundial do luxo e da moda no século XVIII, viu sua base industrial colapsar com a emigração da nobreza e o fim da corte em Versalhes. Milhares de artesãos altamente especializados, ourives, bordadeiras, carpinteiros de móveis finos, ficaram subitamente sem mercado. A sobrevivência exigiu uma reconversão industrial rápida e, claro, aos olhos da Revolução, patriótica. As oficinas de luxo foram transformadas em arsenais. As oficinas de luxo que existiam na França tiveram que adequar a sua produção aos interesses do Estado. Então, por exemplo, os ferreiros e serralheiros, eles tiveram que voltar a sua produção para aquilo que o governo pedia. E no momento o governo queria armar a população produzindo uma arma medieval, que vocês vão me desculpar, eu não sei se fala piques ou piquês, que era essa arma, essa haste gigantesca, né, com uma ponta de ferro, que era uma arma não só fácil, mas também icônica, é uma herança medieval e que facilitava o combate. Essa arma seria destinada aos sans-culottes e também a outras partes da população. Ela era muito prática e vocês me corrijam aí, porque eu realmente não consegui achar a pronúncia correta, se é pique ou se é piquê. A ciência foi mobilizada. Com o bloqueio impedindo a importação de salitre da Índia, a extração doméstica tornou-se vital. As seções organizavam brigadas para raspar as paredes das caves. As caves eram adegas subterrâneas, úmidas e sujas, onde séculos de urina e restos orgânicos criaram o salitre. Durante a Revolução, o Estado mandou raspar essas paredes para fazer pólvora. A guerra entrou dentro da casa dos cidadãos. O conhecimento químico de Lavoisier antes de ser guilhotinado, e outros químicos, foi disseminado em manuais populares, transformando cidadãos comuns em produtores de munição. Como eu disse anteriormente, a Revolução tentou fazer uma reforma dos símbolos dentro da França, e esses símbolos começavam principalmente pela linguagem. A linguagem das pessoas também teve que mudar por conta das vontades da República. As pessoas não podiam mais se tratar como monsieur e madame, que é uma das formas mais comuns do francês de se referir a um senhor, a uma senhora, a um homem, a uma mulher. A República considerava essas palavras uma herança medieval e principalmente absolutista, e por isso precisavam ser trocadas para cidadão e cidadã, citoyen e citoyenne. Essas eram as palavras que seriam usadas como tratamento agora para o cidadão e para a cidadã, em substituição ao monsieur e à madame. Mais radical ainda foi a imposição do tutoiement, o uso informal do tu.
Pressão popular e principalmente dos jacobinos exigiam que todos se tratassem por tu, simulando uma fraternidade universal instantânea. O uso do vous, que era vós ou senhor, tornou-se um marcador de distância aristocrática, frieza e hostilidade contra-revolucionária. Então imagine, em pouquíssimos anos, a revolução pressionar por uma mudança tão drástica nos costumes e principalmente na forma como as pessoas falavam. Então era todos os dias pais corrigindo filhos, netos corrigindo avós e assim por diante, porque principalmente os mais antigos se negavam a abandonar o monsieur, o madame, o vous e adotar essas outras formas de expressão exigidas pela República. A moda se transformou em um manifesto e o corpo se tornou um outdoor político. O traje dos sans-culottes definiu a estética da virtude. Calças compridas e largas, jaqueta curta, tamancos de madeira e o barrete frígio vermelho com o cocarde tricolor. A simplicidade não era apenas econômica, era moral. Vale ressaltar que as mulheres também foram excluídas da cidadania francesa mesmo com a Revolução. Por mais que a Revolução buscava direitos para os homens e os cidadãos, não incluíam as mulheres e as cidadãs. Inclusive, Olympe de Gouges, a mulher que escreveu a Carta Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi guilhotinada pela Revolução Francesa. A Revolução, por mais que pregasse ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, não eram ideais para todo mundo. As mulheres não foram beneficiadas e ainda para elas foi imposto o código de vestimenta. Elas tinham que usar a cocarda francesa, tricolor de 3 cores, essa que você está vendo aí na tela, e elas podiam ser insultadas se elas saíssem na rua sem essa cocarda. Não existia decreto oficial, mas existia uma pressão social fortíssima que exigia que as mulheres se adequassem a essa nova forma de vestimenta. Sem falar das joias. As joias, se você aparecesse em público com joias extravagantes, vestidos extravagantes, você facilmente poderia ser confundido com alguém que era contra a revolução e poderia ser julgado e condenado por isso à morte na guilhotina. Então as mulheres, em um ato patriótico, deram as suas joias, doaram, jogaram fora, enfim, ou venderam e acabaram aderindo a joias de ferro por outras pedras simples, sem mais adornos sofisticados e coisas do tipo. A verdadeira vida política de Paris não ocorria na Convenção Nacional, distante e intimidante, mas nas 48 seções, que eram bairros administrativos. As Assembleias Gerais das seções eram o motor da democracia direta. Reunião após reunião, noite após noite, cidadãos locais aglomeravam-se em igrejas expropriadas, agora transformadas em templos cívicos. Nessas assembleias, o fedor era extremamente forte. Fedia bastante por conta da fumaça das velas, que todas não eram feitas de cera, eram feitas de outros materiais, sem falar da sujeira do lugar, das pessoas sujas, imundas, pessoas com a roupa úmida, o suor e tudo mais, sem falar da gritaria, das ofensas, ninguém ouvia ninguém, apesar de se dizer que ali dentro o pedreiro e o advogado tinham o mesmo direito. Mas na prática isso não acontecia, era uma baderna só, ninguém chegava a decisão nenhuma e era parecido, com o Congresso Nacional do Brasil. Apesar do terror, do sangue nas ruas e principalmente de toda a loucura que acontecia em Paris, ainda existiam teatros sendo exibidos e esses teatros agradavam e muito os revolucionários. Por isso que os teatros também continuavam cheios de gente lá dentro. E eu vou ter que ler aqui porque eu não sei falar francês não. Le Jugement Dernier des Rois, o último julgamento dos reis. Eu não assisti essa peça, tá, gente? Eu só li a sinopse e nela diz que os reis europeus são levados, na peça para uma ilha e nessa ilha eles têm que lutar entre si por conta de comida, alimento, e tudo mais. E isso era hilário para quem era revolucionário radical na época, ver reis, lutando por alimento enquanto, as pessoas ali estão assistindo na plateia. Para eles isso era um deleite, é como se eles estivessem assistindo a Praça é Nossa. A caricatura floresceu como uma arma de guerra. Artistas como Jacques-Louis David foram comissionados pelo Comitê de Salvação Pública para criar imagens grotescas dos inimigos. Uma famosa caricatura mostrava o rei George III da Inglaterra como um jarro gordo liderando um exército de penicos, desumanizando o inimigo através do ridículo. Do outro lado do canal, James Duray retratava os revolucionários franceses como canibais sem calças,
festejando sobre os corpos de aristocratas. As pessoas também encontravam formas de se divertir e dar risada, né, de tudo que estava acontecendo ali na França daquele período, porque a vida, a gente sabe que dependendo da situação, se a gente der risada e rir, momentos difíceis acabam se tornando menos complicados. E ali no caso eles inventaram algumas frases, né, sobre a guilhotina que faziam com que as pessoas dessem risada. Como por exemplo, ó, espirrar no saco. Acho que é sobre sangue depois que corta a cabeça. Aí vinha olhar pela janelinha, que eu acredito que seja aquela janelinha ali da guilhotina, que quando você põe a cabeça lá, né, aí menino, já era. E o mais engraçado de todos, que é fazer a barba nacional. E isso aqui é só para quem é francês que vai entender, porque a guilhotina era chamada de navalha nacional. Era a forma que eles apelidaram a guilhotina, que para nós não tem nada de engraçado, mas que para eles fazia muito sentido e eles davam muita risada disso. Mas é claro que as pessoas continuavam com medo de ir para a guilhotina e por isso aderiam às normas e às condições sociais impostas pelos revolucionários. Então as pessoas tinham medo sim de morrer e tinham medo sim de serem perseguidos, porque eles viam diariamente na sua vizinhança, na sua cidade, pessoas sendo levadas, julgadas, condenadas e mortas nas guilhotinas da Revolução Francesa. Mas para falar sobre dia a dia e sobre a vida das pessoas, a gente precisa ver da perspectiva delas. Então nós vamos ver agora dois relatos importantes, que é o relato de Célestin Guittard e Rosalie Julian, que escreveram duas cartas totalmente diferentes umas da outra, e nós vamos comparar aqui uma com a outra para a gente ver como que eles enxergavam a sociedade. Célestin Guittard de Floribin era um burguês aposentado que vivia na Les Saint-Louis, em Paris, e o diário que ele deixou é perturbador justamente pelo que não demonstra. Ele descreve sobre o terror com uma frieza quase mecânica. No mesmo parágrafo em que comenta o tempo nublado ou uma dor de estômago, ele anota execuções em massa, sem emoção e sem julgamento. Para Guittard, a guilhotina não era um espetáculo, era parte da rotina. O seu diário transforma o massacre em estatística e o horror em detalhe cotidiano. É a prova de como a mente humana consegue normalizar o impensável para continuar vivendo. O Célestin Guittard, ele escreve simplesmente isso. Hoje, o templo nublado e frio. Guilhotinaram 22 pessoas na praça, mas o preço da lenha subiu novamente. Dá pra gente ver que o que é pior aqui para ele não é 22 pessoas sendo mortas na praça. Ele morava na Les Saint-Louis, lá em Paris. Ele está claramente mais assustado com o preço da lenha, que subiu de novo, do que com a morte das pessoas. E isso é um sinal claro de que as pessoas haviam normalizado, ou até mesmo, estavam tentando normalizar essa situação, porque assim seria mais fácil lidar com a morte dessas pessoas. Em completo contraste está Rosalie Julian, esposa de um deputado da convenção e mãe de um comissário revolucionário. Ela não apenas assistia à revolução, ela sentia a revolução. Suas cartas são intensas, ansiosas e cheias de fé política. Rosalie falava da montanha, o grupo de Robespierre, quase como se fosse algo sagrado. Para ela, o terror não era uma crueldade gratuita, era uma cirurgia dolorosa, mas que era necessária para salvar a França daquilo que ela chamava de gangrena aristocrática. Em uma de suas cartas, ela escreveu algo que resume bem essa mentalidade. Se queremos o fim, precisamos aceitar os meios. Ter humanidade com traidores é ser cruel com a própria pátria. A Rosalie Julian já é o oposto do Guittard. Enquanto ele praticamente não liga muito para essas pessoas que estão sendo mortas ali e acaba se preocupando com outras questões do dia a dia, a Rosalie Julian, ela acaba trazendo a morte das pessoas para o centro da sua percepção social. Só que um detalhe é, a Rosalie, ela faz parte de uma classe revolucionária e de uma classe radical. Então ela diz que o preço que tem que se pagar é a morte dessas pessoas. E para ela, por mais doloroso e mais triste que isso seja, é algo inevitável de se fazer pela liberdade da França. Ela, no restante da carta, se mostra insegura, com insônia e extremamente preocupada pela vida do seu marido e de seu filho.
Por mais que ela se mostre, em alguns momentos, extremamente humana, ela se mostra humana para com a sua causa e não com o restante da população que morria nas guilhotinas da França naquele momento. E um detalhe muito curioso é que a vida comum continuou, as pessoas continuaram se casando e os casamentos agora aconteciam na França não mais sob o olhar da igreja, mas sob o olhar do Estado. As pessoas se casavam agora no civil. A partir de 1792 se instituiu o casamento civil e as pessoas, para poder provar o patriotismo, muitas das vezes colocavam o nome dos filhos relacionados à Revolução. Muita gente registrou o nome de filho de Liberté, de liberdade. Muita gente também batizava as crianças com o nome de Brutus, em homenagem ao cônsul romano e principalmente ao sacrifício que as pessoas têm que fazer para garantir e manter a república, em detrimento do absolutismo e da monarquia. Com o final do período do terror, em 1794, as pessoas tiveram que lidar de fato com o que tinha acontecido, com a quantidade de mortes e principalmente com a nova narrativa que iria surgir. Esse fato faz com que as pessoas acabem enfrentando a responsabilidade e muitas até mesmo a culpa por terem deixado a revolução se tornar tão radical, tão bárbara e, claro, tão sanguinária. A experiência cotidiana da Paris revolucionária forjou os conceitos modernos de cidadania e participação. A ideia de que a subsistência, o pão, o alimento, é um direito político e não apenas uma questão de mercado, nasceu nas filas de 1793 e ecoa até hoje nas expectativas sociais francesas sobre o Estado. Politização do espaço público, a crença na transparência e a vigilância cívica tornaram-se parte do DNA político do francês e da França.